9 horas, 1 minuto em Santa Catarina, 9:01, este é o Jornal Litoral. O Jornal Litoral quer aproveitar a experiência do empresário, homem de comunicação e vereador José Luiz Tancredo e para levar esta experiência até o nosso público ouvinte. E o primeiro tema que queremos abordar nesta primeira edição de Conversa com Tancredo é sobre o trabalho que vem sendo realizado para proteger o Rio Tubarão e para prevenir crises no Rio Tubarão. Agora, semana passada, a Defesa Civil instalou a 38ª comporta do Rio Tubarão e nós temos que comemorar isso. Não é verdade, José Luiz Tancredo? Bom dia. Bom dia, Danilo Gomes. Bom dia ao David, também a Rose, que é produtora do programa. É bom a gente poder estar conversando aí com os teus ouvintes e dizer o quanto é importante, né, a gente poder estar discutindo algumas das responsabilidades do governo, que pese que seja municipal, estadual, mas sempre, ou federal, mas sempre é bom a gente poder emitir uma opinião ou estar discutindo, né, ou levar a informação para o ouvinte. Com relação à Defesa Civil, a importância de 38 comportas em Tubarão, olha, isso só traz para nós mais segurança, né? Mas existe, dentro de todo um processo, que eu acho que já começa, Danilo, a gente tem que refletir, Tubarão, como Blumenau, outra cidade tipo Rio do Sul, nessas cidades, Rio do Sul, Blumenau, Florianópolis, Criciúma, que são cidades que têm constantemente eventos, né, proporcionados pela natureza, que precisam de uma resposta imediata, tem as suas secretarias de defesa civil. Aqui em Tubarão é uma coordenadoria. O que é que diferencia isso? Para que o ouvinte possa entender. É que na secretaria você vai ter no orçamento, o seu orçamento próprio. A coordenadoria está vinculada, por exemplo, hoje no gabinete do prefeito. O prefeito tem o orçamento do gabinete e ele faz a distribuição conforme a necessidade. A secretaria não. Ela tem um orçamento e ela pode fazer a sua programação anual para poder fazer os investimentos, né, para dar musculatura para a secretaria para quando acontecer os eventos, e aqui no nosso caso não é só proporcionado pelas chuvas, né, que tem alagamentos, mas também pelo transbordamento do rio, como também os vendavais. Nós temos aqui muita descarga elétrica, vendaval, e tu precisa. Além disso, temos uma BR-101 que corta a cidade, precisa ter uma defesa civil própria. Nós temos aí muitos produtos químicos que circulam, precisa ter, né, uma equipe qualificada para isso. E, contudo, nós temos uma estrutura minguada, uma estrutura não suficiente para poder atender a demanda. Limitada, né? Limitada não pela capacidade, porque os membros hoje da Defesa Civil fazem de tudo e mais um pouco, né? Uhum. Mas é que nós precisaríamos de ter uma estrutura, e essa estrutura requer, né, a qualificação. Então a gente sabe que hoje a Defesa Civil do município de Tubarão, ela está muito aquém, né? Ela precisa ter uma atenção do governante. Por exemplo, nós tivemos aí as cheias de maio do ano passado, depois tivemos em novembro, de menor proporção, mas a grande em maio, e por conta, né, do desleixo, né, a Prefeitura de Tubarão acabou não encaminhando, né, abastecendo os projetos no governo do Estado, porque o município estava em situação de emergência por 30, depois mais 30, por 90, mais 90, são 180 dias, 6 meses, e nesse interim não deu entrada nos projetos para capitanear recurso. Para quê? Recuperação dos taludes do Rio Tubarão, compra de bombas para o sistema de bombeamento da margem esquerda, recuperação e devolver para as pessoas aquilo que foi perdido nas cheias. Muita gente teve muito dano, né, e perdeu
praticamente nas suas residências, paredes que caíram, deixaram o aterramento com o resíduo do rio, e principalmente aquelas nas margens do rio, que são em torno de 16 ou 18 casas ali no quilômetro 60, que levou as casas de vez. Não foi abastecido o sistema. E a prefeitura acabou, num primeiro momento, já perdendo esses 5 milhões de reais, que era para as casas. Eram 5 milhões para a recuperação dos taludes do rio e 5 milhões que também vinha para o sistema de bombeamento e compra de máquinas. E o que aconteceu? Porque ela não tinha uma estrutura, ela não tinha um corpo. Se ela tivesse uma secretaria com toda a estrutura montada, ela poderia já dar a resposta de imediato. Então, começa por aí. Se você não tem uma estrutura formada para poder gerenciar, principalmente em momentos de crise, você fica com a dificuldade de poder dar a atenção que a população merece. E a resposta é responsabilidade do governo municipal, capitaneada pelo governo do estado e o governo federal, dependendo. Ela é decretada em situação de emergência ou em estado de calamidade pública, quando a coisa é muito mais séria, que aí o governo federal também entra no processo. Então o governo do estado fez a parte dele naquele momento. Muitas cidades foram afetadas pelas cheias aqui na nossa região e em outras regiões. E o que é que aconteceu? Nós tivemos a resposta do estado dando a guarida aos municípios. E o que é que aconteceu aqui em Tubarão? Não entrou no tempo hábil, porque não tinha uma estrutura, tu tens ali uma equipe para dar uma resposta. Porque o grande segredo da Defesa Civil é o planejamento. Uhum. Se tu não está preparado para poder atender ao evento, não tem como tu fazer. Reunir as pessoas num momento difícil para tomar decisões, tu não toma decisões. Com certeza tu vai errar muito. Agora, se tu programa, se tu tem planejado a resposta para dar naquele determinado evento, ou se é de vendaval, ou se é de um acidente na BR-101, ou se é por um excesso de chuva momentâneo por alagamentos em partes mais baixas, ou se uma chuva constante para um transbordamento do rio, tudo isso tem que ter. Tu tem que ter rotas de fuga, que é um plano de contingência estabelecer, para onde levar essas pessoas, para onde as pessoas correm quando começar a transbordar o rio. Eles sabem os trajetos para rotas de fuga? Não tem. Qual é o local seguro para a pessoa ficar aportado? O que fazer? Porque o plano de contingência, se bem aplicado no município, as pessoas, as entidades, as instituições, as empresas, elas também elaboram os seus planos internos. Como tem muitas empresas maiores aí que elas têm um sistema de o que fazer numa questão de um evento, de um incêndio. Eles têm que saber, né, que são chamadas as brigadas de incêndio, eles sabem o que fazer, que é o que dá o acidente de imediato numa empresa. Agora, com relação ao rio, a transbordamento, né, o alagamento feito por água da chuva, só naquele local, as pessoas também têm que saber o que fazer. E tem que ter orientação para isso, né? Agora, o Tancredo, o que falta para transformar a Defesa Civil em secretaria e, com isso, melhorar o trabalho de prevenção às cheias? Bom, nós tivemos uma experiência muito negativa em Tubarão. Em 2017, né, no governo que assumiu, do Juarez Ponticelli e Caio Torcaschi, ele fez uma reestruturação administrativa e, na oportunidade, ele extinguiu 3 secretarias: a de Serviços Públicos, a de Agricultura e a de Defesa Civil. Sendo que Tubarão, quando ele extinguiu a Secretaria de Defesa Civil, nós estávamos em situação de emergência ainda, porque no mês de outubro aconteceu o vendaval na cidade de Tubarão. Uhum. Foi mês de agosto, outubro, não lembro muito bem. Eles tiraram por 90, mais 90, 180 dias, ultrapassou, entrou no outro governo. Então o governo Olavo estava saindo, e quando entregou a prefeitura para o governo novo, que estava assumindo em 2017, em janeiro de 2017, o município estava em situação de emergência. Ele extinguiu a secretaria. Então, o município, em situação de emergência, foi extinta a secretaria. O que aconteceu de lá para cá? Foi retornada a Secretaria de Serviço Público, foi retornada a Secretaria de Agricultura, e a Defesa Civil continuou sendo coordenadoria. Por quê? Porque tu passa 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, tu não usa nada. Mas é justamente nesse período que tu tem que estruturar, claro, e preparar as pessoas. Então, é uma coisa que talvez não aconteça no meu governo, então eu não vou investir.
mas há necessidade. Aquilo que é primordial para a população, que é a responsabilidade do mandatário, é a segurança. E a segurança passa por vários fatores. É um departamento de trânsito bem estruturado para dar, né, segurança para as pessoas transitarem na cidade. É uma defesa civil para dar segurança para as pessoas quando acontecer os eventos. É uma estruturação e planejamento educacional para te ter uma segurança de atender as pessoas com a educação. E aí tu começa desde os nossos pequenos lá nas creches até as universidades. É com questão também de planejamento e segurança na saúde. Tu precisa ter um planejamento, sistema de vacina, tu precisa trabalhar. Então tudo tem que ser planejado e organizado pelo gestor. E o gestor tem que ter essa consciência, porque se não tiver essa consciência, você não consegue trazer uma segurança para a pessoa. O que é que as pessoas admiram aqui na cidade de Tubarão? Que é uma cidade tranquila e segura, porque tem um trabalho eficiente da Polícia Militar, tem um trabalho eficiente da Guarda Municipal, né, a Polícia Civil, também as forças de segurança da cidade. Nós temos aqui, né, o batalhão do Exército, nós temos o bombeiro nosso, é bem estruturado. Então, tudo isso traz para as pessoas uma certa segurança. Mas só que essa segurança é só para a resposta. Uhum. Porque tu tem que diferenciar o que é resposta, quando acontece o evento dali para frente, e a prevenção, que é antes. Então, se tu não está bem prevenido, tu tem uma má resposta. Agora, se tu está bem prevenido, tu tens uma boa resposta. Esse é o segredo da Defesa Civil, é tu te planejar, né, fazer com eficiência aquilo que precisa ser aplicado na cidade para dar segurança às pessoas. É, como dizem os bombeiros, não é? A tragédia ocorre onde a prevenção falha. Agora, Tancredo, o próprio pessoal da Defesa Civil, nós conversamos a semana passada com o Ramon e o Daniel aqui, eles estiveram em Blumenau e conheceram lá, que é modelo em termos de prevenção a cheias em Santa Catarina, eles conheceram lá um procedimento que se chama Alerta Blue. Quer dizer, todo o planejamento da Defesa Civil está num programa de computador, num software que a hora que entra em ação, a comunidade tem ali a partitura de como se comportar em tempo de crise. Falta isso aqui. Isso é chamado plano de contingência. Plano de contingência, para te contingenciar todo o sistema de defesa civil, tu precisa criar um plano de contingência para alagamento, um plano de contingência para transbordamento do rio, um plano de contingência para vendaval. Todos eles são planos diferenciados. Eu fiz um projeto de lei na Câmara de Vereadores para fazer plano de contingência nas escolas. Certo. Para saber, num momento de acidente, o que aconteceu. Isso eu apresentei antes desses fatos que aconteceram de invasão escolar. Para saber o que fazer, isso eu apresentei há 2 anos atrás aí, e foi rejeitado pelo governo, dizendo que não era matéria do legislativo, que envolvia finanças. E aí tinha vício de origem e não poderia ser aplicado. Mas ser aplicado, e ele não dava vício de origem, porque a estrutura da própria educação podia criar nos professores e aí convidar palestrantes para poder formatar um plano em cada escola. Né? Quando tivesse uma invasão de escola, quando tivesse um incêndio, o que fazer, para onde correr, quem faz o quê. Né? Quando tivesse aí um transbordamento, ou um alagamento, ou qualquer outra, um sinistro que acontecesse, de fato, e que pudesse levar em risco a segurança das pessoas. Está na hora de trazer de novo essa matéria. Tá na hora de trazer, porque é o seguinte, a prevenção, ela dentro da estrutura de defesa civil, você bem colocou ali, né, de Blumenau. Blumenau tem um levantamento altimétrico. Altimétrico é tu tira as alturas. Então, isso tu consegue por cotas. Então, tu faz um levantamento e por cotas nós temos um mapeamento, 2 mapeamentos aéreos que foram feitos. E tem um feito pela Cruzeiro, na época, quando foi feito a dragagem e retificação da calha do Rio Tubarão, um antigo, mas está ali, a cota não mudou. E temos outros levantamentos feitos para recadastramento. Então, o que é que isso leva para as pessoas? É tu saber que quando o rio transbordar, a parte que ele vai atingir é as partes mais baixas. Então, se o rio transbordou e a cota chegou a 5 metros, a gente já sabe, o rio chegou 5,50, por exemplo, a hora que ele começa a botar água, 5,50 na cota de fluxo da água do rio, e tem muitos lugares aqui em Tubarão, a grande maioria na margem esquerda, que o terreno é mais baixo do que as margens do rio.
né? Passa de 1,5 metro, 1,78 m, se não me falha a memória. Então, tu sabe que se o rio transbordar naquela área ali, no mínimo ele vai chegar a 1,78 m. Então, dali para frente é conforme o leito do rio for tomando volume. Quer dizer, são áreas que transbordam antes do rio transbordar, sim, inclusive, né? Nós temos aí esses grandes problemas da margem esquerda pelo refluxo, né? Que você começou aí a matéria falando sobre a questão das comportas, claro, para não vir água do rio, porque o rio pode não transbordar, atingir a altura de 5,50 para não transbordar, mas se ele atingir os 5 metros, ele já está com 80, 90 ou 1 metro lá no outro lado, então volta pela drenagem, dá refluxo da água, entra a água do rio pela drenagem. E as comportas fecham, efetivamente, esse fluxo de água, né? Então as comportas são importantes, mas mais importante é tu fazer um plano contingenciado, levando em consideração tudo, nível, né, saber que se a água estiver naquela altura ali, qual é a via que ele tem que sair, que não está alagada, porque as pessoas vão começar todo mundo a correr e saber o que fazer. Foi em 2008, não falha a memória, 2007, houve uma chuva muito forte em Tubarão e a tendência era de transbordamento do rio. E aquilo no meio-dia correu essa notícia, e aí estava bem naquele horário do pico, das crianças, dos pais pegar as crianças nas escolas, que foi suspensar as escolas, vamos suspender tudo, recolher as crianças e tal, e criou um engarrafamento no centro da cidade que não passava mais ninguém. O que é isso falta? É falta de planejamento. Claro. Se tu tivesse um plano contingenciado, dizia, olha pessoal, é o seguinte, a orientação é essa, vão todo mundo pegar as marginais ou pegam as ruas onde não tem grande acesso, não venham pelo centro da cidade, né? Fazer um sistema de comunicação. A partir daquele momento, a comunicação tem que ficar numa só voz para poder dar prioridade. Fazer um local, e nós temos isso, o governo do estado proporciona uma estrutura já, né, para quando acontecem esses eventos, saber para onde vai e como tu vai montar, né, todo o plano de resposta. E tu tem que reunir todas as forças vivas para poder dar resposta do evento. Então, tudo isso tu precisa estabelecer um plano de contingência. Muito bem, então fica clara a necessidade de um plano de contingência para continuar lutando e prevenindo situações de crise em Tubarão. Claro, o assunto é palpitante, ainda voltaremos a esse tema, como também outros temas aqui na conversa com o Tancredo. Obrigado, Tancredo, bom dia. Bom dia, Danilo, bom dia ao David, bom dia também a Rose, a nossa produtora aqui. Dizer que é importante a gente poder estar aqui conversando, né, trocando ideias, porque é importante também as pessoas saberem efetivamente quais são as suas responsabilidades. A responsabilidade de fazer a gestão disso é do governo, mas as pessoas precisam saber o que fazer e de que forma fazer e também em que tempo fazer, né? Porque não adianta nada você não estar preparado para poder, de repente, como diz os antigos, né, te pegar de calça curta. Exato. Então essa é a realidade. Valeu. Obrigado, José Luiz Tancredo. A conversa com o Tancredo volta na segunda-feira próxima.